Vamos falar hoje sobre uma virtude muito específica chamada habilidade de autocorreção. E sou estranho, porque eu queria falar disso. Todas as virtudes que tem, né? Os frutos do espírito, que você já deve ter lido na Bíblia sobre, se não leu. Eu não quero ficar explicando o básico, eu não gosto muito de explicar só o básico. Eu gosto de explicar conceitos avançados. Mas vamos lá, tem lá ó, paciência, amor, longanimidade, benignidade, mansidão e tal. Existem muitas outras virtudes que não estão listadas especificamente ali na passagem de frutos do Espírito na Bíblia e também que não estão listadas em lugar nenhum da Bíblia e que você pode achar pesquisando sobre qualidades, pesquisando sobre virtudes humanas e coisas assim. Coisas boas, coisas dignas de elogio. Né? Conhecimento também é virtuoso, é útil, é uma coisa boa em potencial. E nós temos alguns problemas com relação a algumas virtudes, que às vezes as virtudes podem ser usadas com algum nível de contaminação de alguma coisa errada e causar uma inversão, até mesmo um vilão, né? Como muitos vilões de filmes, histórias de ficção são feitos. Por exemplo, um cara que é muito forte ou muito inteligente, ou ambos, mas que ele é meio maligno, ou meio doido das ideias, ou cometeu algum erro intelectual, tipo, vou diminuir a população pela metade ao invés de dobrar a quantidade de alimentos, que nem o Thanos, né, da série de filmes da Marvel. Então, nós temos vários vilões que são muitas vezes astutos, que são às vezes inteligentes, e que são malignos. Isso já é uma característica já de expectativa do coletivo. As pessoas esperam esse tipo de vilão, vilões que são espertos e mocinhos que são inocentes. Então, ser esperto é uma virtude, na verdade. As pessoas não sabem muito isso. O conhecimento é uma virtude, etc. E tal. Mas eu quero me focar hoje sobre o aspecto específico da virtude de sistema de autocorreção. E isso é muito estranho. Por que você iria querer trabalhar especificamente com isso? Porque especificamente a capacidade de se autocorrigir. Então, a capacidade de se autocorrigir, ela é fundamental. Ela é a capacidade de aperfeiçoamento. E a capacidade de autocorreção está ligada muito ao processo cristão de pedir perdão a Deus, de se auto-perdoar, de aceitar e receber perdão dos outros, de estar envolvido numa comunidade que reconhece o erro, o pecado, a falha humana como uma característica comum do ser humano, que reconhece que o ser humano nasce ignorante e precisa se aperfeiçoar. Então, o ser humano precisa se aperfeiçoar exatamente por causa disso. Ele nasce na ignorância, ele nasce nas trevas e lentamente alguns deles se direcionam para a luz, se direcionam para a verdade, a fábrica das virtudes, o bom senso, todo o raciocínio correto e atitudes corretas que o ser humano deveria possuir. Mas é uma jornada, certo? E precisa de correção o tempo todo. Nós precisamos de autocorreção. E ó, por que eu destaco tanto essa virtude? Por que eu acho que essa é a virtude chave que você deveria cultivar na sua vida e fazer um grande exercício mental, talvez até orar por isso, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda para outras pessoas, estudar esse assunto até para você trabalhar com isso. Porque a virtude de autocorreção é a virtude mestra, praticamente, é uma das virtudes fundamentais da vida. Porque vamos supor, é um exercício mental, vamos supor, existe uma pessoa praticamente perfeita, quase nenhum pecado, quase nada errado, tem virtudes, faz caridade, faz um monte de coisa boa, tem conhecimento, trabalha, cuida da esposa, tudo não sei o que, não sei o que, mas ela tem um defeitozinho, nem vou dizer qual é, mas ela tem um defeito. É, e além desse defeito, ela não tem mais capacidade de autocorreção. Essa pessoa não se corrige mais. Essa pessoa não consegue se corrigir por algum motivo. Ela não aceita que ela precisa melhorar mais. Então é uma pessoa praticamente perfeita, mas não se corrige mais. Então, do outro lado, você tem uma outra pessoa, uma pessoa que está cheia de pecados, cheia de coisa errada, fez um monte de coisa errada, talvez até algum crime. Uma pessoa ignorante, uma pessoa com muitos defeitos,
Mas esta pessoa nunca vai deixar de se autocorrigir. Nunca. Ela vai mudar, se aperfeiçoar, se arrepender dos seus maus caminhos, vai continuar crescendo, se ela vai estudar, fazer o bem, melhorar, onde ela errar, ela vai aprender, vai se corrigir, e vai subir, e vai subir, vai subir, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, para sempre. Quem tem mais futuro potencial? A pessoa quase perfeita, sem habilidade de autocorreção, ou a pessoa praticamente lotada de pecados, mas que tem a capacidade de autocorreção? Você vê aí que está o problema. Então, o segredo é a capacidade de autocorreção e autoaperfeiçoamento. Essa é a virtude que as pessoas perdem. Por exemplo, na área dos estudos. Por exemplo, as pessoas estudam até o momento que elas vão trabalhar e param de estudar. Então, elas param de se aperfeiçoar. Então, na área de relacionamentos, as pessoas se relacionam, mas uma hora elas se cansam de tentar corrigir a pessoa, tentar se autocorrigir, o sistema estabiliza, não se aperfeiçoa mais. Então, existem vários sistemas que travam. As igrejas, por exemplo, igrejas entram em sistemas rituais que, bom, agora a gente não vai mais pregar sobre certos assuntos que são controversos, que dá um processo, que dá briga, que dá saída de membros da igreja, que dá troca de pastores e que dá perseguição, às vezes dá até cadeia. O sistema estabiliza, para de se aperfeiçoar. Cientistas, não, a gente não vai mais avançar em pesquisas sobre determinados assuntos, a gente não vai deixar que certas teorias entrem em vigor questionando teorias estabelecidas, a gente vai assumir que certa teoria já é um fato e o sistema novamente para de se desenvolver ali. Nós temos na sociedade muitas vezes, não, a lei, a Constituição está errado, mas está ali, já está escrito, então para o desenvolvimento social também. Então nós temos muito, muito, muito no mundo sistemas parando, relacionamentos parando de progredir, porque às vezes o diálogo para entre um namorado e namorada, entre um esposo e uma esposa, porque já não querem mais cutucar certas feridas, sabe? Os relacionamentos param porque alguém já disse, eu não quero que você mexa aqui mais. E assim, os sistemas param de se aperfeiçoar. As pessoas, eu já estudei bastante, o sistema para de se aperfeiçoar. Não, já tá bom, para de aperfeiçoar. Então, nesses momentos assim que, não, mas isso aqui é um discurso ofensivo para o sistema de se aperfeiçoar. Então, tem vários momentos que os sistemas, agora eu estou falando não apenas de pessoas, mas sistemas, eles param de se aperfeiçoar. E quando esses sistemas, pessoas, param de se aperfeiçoar, um dos problemas é que os problemas geralmente não param de piorar. Isso é uma característica estranha, mas alguns problemas não param de piorar. Especialmente problemas que estão ocultos debaixo do tapete, problemas tabu, que ninguém quase consegue falar sobre certos crimes, certos escândalos, né? Às vezes alguns vícios, algumas indústrias de pecado, elas continuam fabricando veneno, às vezes algumas ditaduras, algumas religiões erradas, algumas falsas verdades, mas que não são tão ofensivas quanto as verdades verdadeiras mesmo. Então, existem vários processos que atrapalham no processo corretivo, mas você precisa da correção. Você precisa sempre do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, ele é a chave do futuro. E se você desistir do processo de correção, você está perdido. Então, como fazer o processo de correção? Vamos para o próximo passo. Primeiro, você tem que estar ciente de que você pode estar errado. Você tem que ficar sob contínuo revisionamento, base do método científico real. Não é um método científico que diz que viu evolução fato. Isso não é método científico. Isso é dogmatismo. Dogmatismo científico. É uma coisa completamente diferente. Você tem que ser o cara que é tipo Einstein dizendo, quer saber, essa teoria aqui
newtoniana funciona com precisão de centímetros, até menos, milímetros menos, mas quer saber, eu acho que ela está errada, porque tem um experimento dizendo que isso aqui tá uma coisa estranha, vamos revisionar tudo, vamos questionar tudo do que faz as pontes e os prédios. Então, vamos revisionar. Então, esse é o tipo de atitude que você precisa ter, intelectualmente falando. Moralmente falando, também você também tem que ter a atitude de, viu, eu posso estar errado. Então, se você é ateu, você tem que ficar dizendo, mas talvez Deus exista. Se você é cristão, por exemplo, você tem que ver, mas e se Deus não existe? Se você é cristão, você tem que dizer, mas e os outros deuses e os outros livros sagrados? Você tem que fazer este processo em revisionismo intelectual. Você não pode evitar isso. Ah, não, mas é que eu tenho fé. Não, não, isso não é ter fé. Isso é proteger uma atitude irracional, preguiçosa da sua fé. O certo é você, não, vamos checar, vamos conferir, vamos mostrar a verdade. Eu acho que o cristianismo está certo. Eu, por exemplo, sou cristão, sou teólogo cristão, mas eu tenho que passar pelo processo intelectual de revisionismo, eu tenho que passar pelo processo de questionamento, eu tenho que encarar a realidade. Eu preciso debater com o ateu. Eu não posso só dizer, viu, Jesus te ama. Eu ateu falo, a igreja está errada porque não sei o que, Deus não existe, não sei o que. Esse é um filho de capeta, não sei o que. Isso não é amor ao próximo. Não o suficiente, talvez era um pouquinho que você tentou evangelizar. Mas a partir do momento que houve uma resistência, se você ainda ama o próximo, você deveria tentar entender a situação do ateu, por que ele está falando aquelas coisas, e tentar trabalhar com a mente dele. E se o ateu te disser uma coisa que está certa, você tem que seguir ele. Muitas vezes ele não vai dizer coisa que está certa, vai dizer umas semi-verdades, meio-verdades, umas coisas ofensivas até mesmo, mas você tem que se engajar nessas discussões. Você precisa se engajar com o católico, você precisa se engajar com o islâmico, você precisa se engajar com as pessoas que pensam diferente de você, e você precisa ter o diálogo. Você precisa tentar trabalhar com o diálogo. Nem todo mundo é racional e às vezes a pessoa vai te maltratar. Até mesmo. Eu já aprendi coisas com ateus enquanto eles estavam me xingando e tacando alguma imagem pornográfica, tóxica, ofensiva, blasfema no meio do debate, não é um debate civilizado. Né? Eu aprendi muito assim. E é preciso, às vezes, aprender assim. É preciso aprender com quem tá te xingando. E é preciso aprender. Às vezes você tá certo em 99% do assunto e o cara acertou um. Parabéns, pegue o ouro. Você que é o ouro. Você que tá certo. Você que ser uma pessoa melhor. E é importante também, uma coisa que eu li muito em livros de relacionamento, que não é porque você tá certo que você não pode melhorar. Isso é um conceito bem interessante, porque parece muito contraditório. Porque as pessoas às vezes acham, eu tô certo, eu sou a vítima, eu tô certo, eu tenho a razão no argumento. Mas isso não significa que você não pode melhorar. Tinha um caso, eu li um livro sobre isso, que tava um marido e uma mulher brigando, o marido brigava porque a mulher não fechava o armário. O marido batia a cabeça porque ela abria a porta do armário e não fechava. E era um problema, era culpa dela, claramente era culpa dela, claramente não era culpa do marido, tava literalmente machucando ele, então obviamente tava irritando, obviamente tinha razão de ficar bravo com ela, porque ela tava não fechando o armário, ela tinha que fechar, mas ela não tinha esse hábito, ela não conseguia ter esse hábito de discutir com ela, ficava ofendida, não sei o quê. E aí ele aprendeu que tinha uma solução, uma pecinha que quando abre o armário fecha a porta sozinho. E pronto, resolveu o problema. E é engraçado isso, porque às vezes a gente pensa, né, que a gente vai obter soluções, especialmente em relacionamentos, convencendo o outro de que o outro está errado. E às vezes você só vai aprender a conviver com outra pessoa que não é tão racional assim. É importante você entender também, você não é 100% racional. Ninguém é, praticamente. Sei lá, Jesus é, alguma coisa assim. Não, entendeu? O ser humano não é 100% racional. Homens não são 100% racional, mulher não é 100% racional, ninguém é 100% racional. E também a gente tem alguma capacidade para racionalidade, mas as pessoas têm dificuldade cognitiva. E é importante você entender também que é muito mais fácil você aprender uma coisa, até mesmo aprender errado, do que você depois corrigir.
Porque a primeira versão é a nova, não tem resistência. Então, quando não tem nada na cabeça, colocar algo na cabeça é fácil. Agora, quando tá cheio, aí é difícil fazer encaixar ali com tudo que tá ali dentro. Entendeu? E é nesse momento, quando você tá com a cabeça cheia, que é preciso revisionismo, que é preciso correção, que aí você precisa uma versão muito exata, muito precisa da verdade, para desinstalar o sistema ali que não é tão bom assim, encaixar uma versão melhor. Né? Então, corrigir é horrível e muitas pessoas não conseguem fazer isso. Então, como eu melhoro a minha capacidade no lado intelectual, no lado de conhecimento? Bom, um dos caminhos é aprender lógica. Uma das coisas que ajuda também muito é ler provérbios. Provérbios de Salomão e tal. Provérbios 31 capítulos, dá um por dia, se você quiser ler um por dia. Eu recomendo já ler logo um monte, tudo que você puder, não ficar essas coisas ler um por dia. Nossa, vai levar um mês para ler um livro. Então, lê enquanto dá vontade, enquanto tá com ânimo, segue o jogo. Mas não fique pensando que as pessoas são totalmente irracionais, porque elas não são, mas não pense que você também não tem que ensiná-las, porque você tem. Porque se você não ensinar elas o que é certo, alguém vai ensinar elas o que é errado. Acredite, sempre alguém está lá ensinando o que é errado. E você precisa continuar dando remédio para as pessoas, ensinando as pessoas a verdade. Você precisa continuar se protegendo e protegendo o seu redor das mentiras. E você precisa ter uma capacidade de racionalidade muito grande, raciocínio lógico muito grande, combate a falácias muito grande, conhecimento geral muito grande. Algumas áreas de conhecimento que eu recomendo. Recomendo muito teologia, obviamente. Não só por causa da teologia. Eu já estudei um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Assim, eu sou polimata hoje em dia. Eu estudei. A internet está aí disponível, um monte de assunto para você estudar. E tem um monte de curso para você estudar. Então, eu estudei um monte de coisa, mas teologia, economia, sociologia e direito são as áreas assim que muitas vezes são negligenciadas. Por que eu não digo para estudar física? Bom, eu estudei física, eu quase terminei uma faculdade de física. Eu estudei física, mas a verdade é que quase ninguém está questionando física, a menos que você queira discutir sobre matéria escura ou alguma coisa assim. Não é um assunto muito controverso, não é um assunto muito difícil de você ter o acesso. Agora, sociologia, por exemplo, quase ninguém sabe. E se você fosse entender a coisa, muitas vezes as pessoas ficam pensando esquerda, direita, e não sabem que a direita é boa parte feita de conservadorismo moral, que vem da igreja, e de liberalismo econômico, que vem da escola austríaca de economia. Então vem de aulas de economia, a base filosófica. E do outro lado, nós temos a esquerda, e boa parte do que se entende por esquerda hoje, vem de cursos de sociologia, ou está sintetizado o assunto hoje em cursos de sociologia. Coisas do movimento negro, problemas com escravidão, dívidas históricas, liberalismo sexual ligado ao movimento feminista, e Karl Marx, marxismo, críticas ao capitalismo, críticas à igreja, boa parte está aí. O abortismo também está ligado muito ao movimento feminista. Eles estão ligados à sociologia. Então, sociologia, na verdade, tem muito simplismo, tem muita coisa errada na área de sociologia. Eu estou estudando sociologia já faz um bom tempo, por conta própria, e tem muita coisa errada na área de sociologia, porque são simplismos, muitas vezes, que a gente está passando por um processo revisionista. Né? O processo revisionista, por exemplo, as injustiças do sexo, mas estudava só as injustiças do sexo contra as mulheres, né? Então, quando você vai pro outro lado, tem as injustiças com os homens também, aí que você, então é complicado para todo mundo e as mulheres estão até com algumas vantagens em áreas. É falado isso? Não. Então, o conhecimento vai também na questão do racismo. Existem injustiças com os negros, mas também existe racismo reverso. É claro que existe racismo reverso, eu não quero admitir que existe, porque vai contra a narrativa. É um problema entre muitas aspas, mas muitas aspas mesmo,
desprezível comparada ao racismo estrutural, né? Então, existe uma hipercomplexidade em assuntos que não estão sendo tratados ainda na área da sociologia. Aliás, eu fiquei abismado. Sociologia muitas vezes nem usa estatística, quase. O que me parece uma coisa extremamente absurda. Como é que sociologia não ia usar estatística? Porque estatística é para estudar a sociedade. Vou estudar a sociedade só sabendo que existe um segmento. Então, eu sou o criador de um segmento social que diz que pipoca deveria ser a base institucional da civilização, blá, blá, eles vão lá dizer essa é a base do movimento social. Então, relevância estatística deveria estar lá, mas muitas vezes não está, é ocultada, tem muita coisa, tanta coisa errada em sociologia. Muitas vezes ensinam Karl Marx e não ensinam economia. Os críticos de Karl Marx na área econômica é um suicídio mental. Então, porque eu não estou dizendo que Karl Marx não ensina nada de relevante. Descobrir que tem guerra de classe é relevante. Não, tem guerra de classe. Não. Agora, incentivar a guerra de classe não foi a melhor jogada de todas, né? Resolver problemas entre as classes seria, mas incentivar guerras de classe não foi a melhor estratégia. Muito efeito colateral no sistema. Mas, enfim, outro dia a gente discute talvez mais sobre esses movimentos sociais e tal. Mas, basicamente, o que eu queria falar é sobre a necessidade de se corrigir, a necessidade de se aperfeiçoar. Se você não leu toda a Bíblia ainda, você deveria ler. Você deveria, depois que lesse a Bíblia, estudar outras religiões, especialmente o islamismo, tá? Para deixar de ser ignorante. Você deveria se preparar para debates em níveis mais avançados. E você deve também buscar desenvolver muito sua inteligência emocional, uma autoestima, muito importante, mas também ajudar o próximo, tendo uma diferença entre a sua autoestima e sua sócio-estima, tipo a estimativa que as pessoas têm de você, o que as pessoas acham de você, que não é a mesma coisa de quem você é. Esses são conceitos fundamentais para a psique. E nós precisamos sempre desenvolver isso. Então eu recomendo muito correção. Se errou, peça perdão. Uma das coisas que as pessoas também às vezes têm dificuldade na área do pecado e correção é: e aí, se eu errei, o que eu faço? Você pede perdão, se perdoe e bola pra frente. E faça melhor. Me entende? Ser melhor. Mas é isso? É isso. E as pessoas, não, mas eu já errei tantas vezes, eu tô perdendo geralmente quando é vício, né? Drogas, alguma coisa assim. Não, eu já errei tantas vezes. Bola pra frente de novo. Se arrependendo todas as vezes que necessário for. E cada segundo de sanidade mental, cada segundo sem drogas, é uma vitória. É assim que se vê isso. Às vezes as pessoas fazem aquelas contas, né? Porque eu estou há 3 meses sem beber. Tá, e aí? Bebeu, agora você está em depressão. Entendeu? Existe a depressão do pecado, a depressão do vício. Não, eu bebi, eu sou um bêbado, eu sou um da esquerda, eu só vou beber então, mais ainda, eu não presto. Então, se você errou, levanta. Uma coisa que muito importante: ninguém é caído porque caiu. As pessoas são caídas porque quando caem, não se levantam. Entende a diferença? Uma criança que quando cai não se levanta, fica lá chorando. Eu caí, eu caí. Levante-se. Mas eu vou cair de novo, talvez porque tem alguma pedra de tropeço ali que você não está enxergando direito. Domine seu ambiente, domine sua mente, domine o seu redor. Lute contra forças que estão te fazendo cair. Tem alguma força te levando a um erro. Entenda-as. Lide com elas. Mas não pense
Isso é importante. Não pense que você é simplesmente uma pessoa imperdoável. Primeiro, você se perdoa. Não pense que, sei lá, Deus não me perdoa. Deus te perdoa. E se não perdoar também, faz o que é certo assim mesmo. Faz o que é certo assim mesmo. Não, mas talvez eu vá pro inferno. Deus não me perdoa, Deus não me ama. Ninguém me ama, ninguém concorda comigo, ninguém quer o bem pra mim. E daí, o seu trabalho é fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Pronto. Você não tem que se preocupar só se a outra pessoa te perdoar. Perdoar você é trabalho da outra pessoa, mas você tem que se perdoar, você tem que seguir em frente, você tem que ter essas capacidades corretivas. Então, capacidade corretiva: pedir perdão, se perdoar, seguir em frente, continuar melhorando, domine o ambiente ao seu redor. Isso aqui, essas folhas, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui eu dominando o ambiente ao meu redor. Eu controlando pensamentos. Tem algum conselho para mim, alguma dessas folhas? Me dirigindo a ser uma pessoa mais produtiva, me dirigindo a ser uma pessoa melhor. Isso que você pode fazer. Controle isso aqui. Instrua isso aqui. Prepare para a pessoa que é você, no futuro, uma situação melhor. Quando você era criança, você não sabia da realidade. Você era uma pessoa imatura, você não sabia dos perigos da realidade, você não ouvia muito conselho, você não sabia do perigo, você não sabia do mal. E hoje, você talvez saiba um pouco mais sobre o quanto o mundo é ruim, quanto o mundo é perigoso, quantas coisas feias, malvadas tem no mundo. E você talvez esteja pensando: eu deveria ter ouvido conselho, eu deveria ter feito, eu deveria, ai, eu sou um fracasso, ai, eu errei, ai, me trataram mal, fizeram mal pra mim, ai, eu sou um fracasso, eu não segui os conselhos, eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter trabalhado mais, eu deveria ter feito não sei qual curso, eu não deveria ter não sei o que, eu não deveria ter colado na prova, eu não deveria ter traído aquela pessoa, eu não deveria não sei o que, eu não deveria ter bebido, eu não deveria ter usado droga, eu não deveria ter visto pornografia, eu não deveria ter fumado, eu não deveria. Eu estraguei a minha vida, eu sou culpado, mas também outras pessoas estragaram a minha vida. Pessoas fizeram não sei o que de ruim comigo, pessoas foram injustas comigo, o mundo é injusto, capitalismo é feio, a situação é feia, e os outros não sei o que, as mulheres não sei o que, os homens não sei o que. Ah, a outra pessoa me traiu, a outra pessoa me abandonou, a outra pessoa não sei o que. Estou triste, a minha vida foi arruinada. Já tenho não sei quantos anos, agora é tarde. Então, são pensamentos negativos. Eu não estou zombando de você, eu estou explicando que esse é o lixo mental que está em tudo quanto é cabeça. Tá? Tem variantes disso, né? Esses são lixos mentais que estão na cabeça das pessoas. E esse lixo mental é um baita do lixo mental, mas é um lixo mental que serve para quê? Primeiro, serve para perceber erros, coisas ruins que aconteceram, tá? Então vamos separar aqui a parte boa, porque tem parte boa. Parte boa: coisas ruins aconteceram, coisas ruins acontecem com você, coisas ruins, você cometeu erros, outras pessoas cometeram erros com vocês, pessoas fizeram injustiça com você, lógico, seu ser humano. Você fez injustiças, lógico, seu ser humano. Ai, eu maltratei aquela pessoa na escola, eu fiz não sei o que, não sei quando eu tinha não sei quantos anos, eu fiz uma coisa feia, não sei o que. Ah, não enche. Não enche. Tá, errou, tá, lá atrás, pronto, errou. Você arrependeu, pediu perdão para quem você podia pedir perdão, às vezes a pessoa nem conversa com você, nem sabe onde tá a outra pessoa, você não pode pedir perdão para ela, acabou.
Passado. Foi, já é. Pronto, pronto. Ok. Próximo passo. Aprendeu? Aprendeu. Como fazer melhor. Então, tinha uma pessoa imatura, que era você quando era criança, e tem uma pessoa mais madura, que é você hoje, que aprendeu sobre erros do passado. E agora o que você faz? Você constrói a base para a próxima pessoa, que é o você do futuro. Para a pessoa do futuro, a nova versão de você, ter uma condição melhor. Então, eu não tinha estudado quando era criança, adolescente. Mas depois que caiu a ficha que estudar era bom, eu fui estudar. Eu não tinha caído a ficha que investir era importante. Depois que caiu a ficha, comecei a investir. Então, hoje eu não tenho tanto dinheiro porque eu não investi antes, porque pais não investiram antes, avós não investiram antes e assim por diante. Mas eu mudei a linha. Eu mudei a base. Eu mudei a semente. Agora, a semente vai demorar para virar um jardim. Primeiro tem que virar uma plantinha, para depois virar uma árvore, para depois dar alguns frutinhos, para depois repetir o processo por muitos e muitos anos, talvez gerações, para virar um jardim. Mas é assim que funciona. Então, o Luiz de hoje está colhendo, em parte, de uma plantação que vem dos pais, que vem dos avós, que vem de bisavós e que vem do Luiz do passado, lógico. Mas aí o Luiz de hoje está plantando sementes para o Luiz do futuro, para os amigos do Luiz, familiares do Luiz, a igreja do Luiz, pessoas que ouvem o Luiz e assim por diante. Então se troca semente. Você se troca a semente por sementes boas. E o que vai acontecer? Essas sementes vão crescendo com o passar dos anos. Então, hoje, eu sou o Luiz 37, porque eu tenho 37 anos que eu estou gravando esse vídeo. Mas eu estou preparando a base para o Luiz 38. Então, o Luiz 38 vai ter uma vida melhor do que o Luiz 37. Por quê? Porque o Luiz 37 está fazendo a vida do Luiz 38 melhor. Eu estou plantando as sementes para o Luiz 38 ter mais estrutura. E tem várias coisas no meu computador, são coisas às vezes simples. Deixar um link, um atalho, uma lista de tarefas, organizar um computador, organizar sua casa, organizar suas tarefas diárias, deixar relacionamentos claros, resolver micro problemas. É interessante porque as pessoas não sabem. Existem micro problemas, tipo um probleminha que você gasta um segundo todo dia na sua vida, mas é todo dia. Então, como é todo dia, é muito tempo. As pessoas muitas vezes pensam dinheiro, 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 dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Nossa, você precisa de dinheiro. Você é o humano que se sente pobre. Nossa, você se sente pobre. Uau, você acha que você é pobre. Uau, você acha que você precisa de dinheiro. Uau, você é a pessoa que acha que não é rica o suficiente para acabar com a fome da África. Uau! Uau! Que pessoa diferente! Não! É a mesma coisa que tá na cabeça de um monte de gente. É o que tá na cabeça de todo mundo. É o que tá na cabeça de todo mundo. A gente queria resolver esse mundo e não é fácil. Vai levar anos. Vai precisar de milagre ou de muitos e muitos anos. Vai! Vamos começar a trabalhar, tá? Mas, tipo, você tá pensando em dinheiro? Pensa em tempo. Tem livros sobre isso. Que falam que eu não conheço nenhum rico. Michael Murdoch fala sobre isso. Eu recomendo muito A Lei do Reconhecimento, de Michael Murdoch. Muito bom livro. Um dos melhores livros que eu já li. Muito bom. Muito bom. Que fala assim... E aí? E aí? Valorize o seu tempo. Não fala o termo e aí, né? Mas, fala assim, que não tem nenhum rico que ele conheça que não valoriza o tempo dele. E que ele também não conhece nenhum pobre que valoriza. Sabe uma coisa que é estranha? Olha uma coisa que é estranha. Tem um monte de lixo no chão. Tem grama para ser cortada na calçada. Tem coisas para serem feitas na rua. Tem pessoas enganadas que podem ser corrigidas
com uma conversa, uma mensagem, um meme, um texto, um ensino, uma pregação, um view. Assim, 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 um pensamento, um questionamento, alguma coisa. Mas eu não tenho dinheiro. Você tem um minuto de tempo livre, né? Cate o lixo, tá no chão. Não, mas não fui eu que joguei. E daí? Você não cata o lixo que tá no chão? Você gosta de passar naquela rua? Você passa todo dia naquela rua e tá lá a lata de lixo há 20 dias. Entendeu? Tá a mesma lata lá. Há 20 dias você olha, você fica ali, distrai você, você tá pensando uma coisa boa, útil, e olha a lata de lixo ali na rua. Mas não foi você que jogou. E daí? Tem alguma lei contra você jogar aquilo no lixo? Não tem. As pessoas pensam, não é meu problema. Se a rua é onde você passa, é seu problema. Se você vai passar ali de novo, é seu problema. Se vai atrapalhar você ou outra pessoa boa de fazer o bem porque tá ali com aquele problema, é seu problema. Você tem que entender que você faz parte da rede de pessoas boas tentando melhorar o mundo. Então, pense assim, eu estou limpando a rua para Jesus passar. Ah, mas catar o lixo na rua é sujo, pode contaminar. É mesmo. Pega uma luva, pega uma sacolinha. Não, é indigno. O que é indigno? Trabalho de garia é indigno, trabalho pedreiro é indigno, limpar banheiro é indigno. Não tem nada de indigno. Não, mas eu não sou pago para isso. E daí? Você vai andar na rua, a sua recompensa é ter uma rua limpa. Não, eu vou fazer caridade. A caridade, a recompensa é que uma pessoa menos está passando necessidade. É claro que a gente não queria isso, porque o que eu quero não é uma pessoa menos na África passando fome. O que eu quero é que o problema da fome da África como um todo acabe. Sim, é difícil. Você tem que fazer alguns exercícios primeiro. Você precisa ajudar alguns necessitados primeiro. Ah, mas alguns deles são ingratos. Sim, então, é sempre assim. Tem sempre um impedimento. Bota na sua cabeça. É sempre pior do que você pensa. É muito difícil, tem muitos obstáculos e vai aparecer um obstáculo atrás do outro. Mas se você tiver uma mentalidade de, tá, mais essa agora, vou resolver, mais essa agora, vou resolver, mais essa agora, vou resolver, você vai resolvendo. Você vai resolvendo um problema de cada vez. E deixa eu te contar uma outra coisa. Você pode valorizar o seu tempo melhor. Deixa eu contar uma coisa interessante. Sabe aquela série que é umas 10 horas de série por temporada? Não vale a pena. Ah, eu quero. Tá, assiste. Não estou dizendo que você não pode assistir. Não vale a pena. Se pegasse um curso, qualquer coisa na internet, ia ficar no seu sistema mental para sempre. Ia ser uma medalha no seu peito. Ia elevar sua autoestima, elevar sua capacidade intelectual. Não, não quero estudar agora. Tudo bem. A gente nem sempre quer mesmo, normal. Se você pegasse as 10 horas da série e colocasse 10 filmes, alguns de ficção, alguns romances, variasse um pouco, talvez um documentário, só um, colocasse ali uma comédia, uma coisa, a sua mente ia ter muito mais recurso, diversidade, provavelmente, do que quase todas as séries. Talvez tenha alguma exceção, sei lá, aquela é a melhor série que realmente ensina um monte de coisa, mas geralmente série é muito filler, hein? É uma máquina de enrolar. Eles não querem muito que você saia dali e querem ficar te enrolando com o conceito. Poucas valem a pena. Então, troque a série por 10 filmes. E troque aquele filme ruim, violento, cheio de cenas sexuais desnecessárias por um melhor. Tente colocar, faça um bom exercício mental. Tente colocar mais do melhor
um pouquinho melhor do que você está assistindo, uma coisa melhor. Então, por exemplo, não vejo nenhum filme cristão, veja um. Não vejo nenhum documentário, veja um. E assim vai. E pega qual é o pior conteúdo, qual é o pior jogo que você joga, qual é aquele jogo que você está sentindo praticamente vergonha que você joga, qual é o filme que você sente praticamente vergonha de ter assistido. Corte aquele tipo, eleve aos poucos o seu paladar mental. Não estou dizendo que é proibido, não estou dizendo isso, mas tenta pôr coisa boa aqui. A coisa ruim tem de monte, tem de monte. E sempre oferece um empurra um goela abaixo até. A amostra do mundo, sobre o mundo, não é a melhor amostra. Crie uma lista no YouTube de músicas que você gosta. Crie uma lista de músicas gospel também. Você não precisa ouvir música gospel o tempo todo, você pode ouvir uma musiquinha que você gosta. Mas deixa ali, deixa uma lista de links úteis, saudáveis para você. Links já diretos de vídeos, filmes, ou jogos, ou música, ou livro, o que for, que já são saudáveis, que são coisas que a sua mente já está acostumada, já sabe que é bom. Deixa uma área para uma zona segura mental. Você pode precisar. Você pode precisar, às vezes, de um ambiente de proteção mental. Se você lida com pornografia ou algum outro conteúdo tóxico na internet, busque um bloqueio. Existem filtros de bloqueio. Ative aqueles bloqueios. Lembre-se, 1 segundo a mais de sanidade mental já ajuda. E qualquer mensagem que você passa para Deus, você tem qualquer vício, tem bebida, qualquer coisa, qualquer mensagem que você passa para Deus de resistência, de viu, Deus, eu sei que um caminho é errado, você vai para o caminho certo, faz bem. Não pense também que, por exemplo, você está com uma batalha contra as drogas, que isto é sua batalha só, não é? Se você ajudar outras pessoas com essa batalha, ajuda todo mundo. Não pense que esses problemas, especialmente vícios, são problemas seus só para você ficar se envergonhando, se sentindo culpado. São problemas do coletivo, são problemas sociais. Houve epidemia de cigarro e o mundo reverteu, enfrentou a indústria do cigarro até mesmo. E hoje poucas pessoas fumam. Mas era normal, era normalizante. Então você tem que entender que existem batalhas sociais das quais você faz parte, batalhas mentais mesmo, batalhas culturais, batalhas espirituais também, e que estão todas interligadas. Toda hora que você está assistindo um filme, você está numa batalha, tá? Você está numa batalha espiritual, sim. Agora, quando você está assistindo esse vídeo no YouTube, você está numa batalha espiritual. Quando eu vou assistir, então, Batman, eu estou numa batalha espiritual? Sim. E o Batman está do lado do bem, você já percebe isso. Mas nem todos os pensamentos que vão ser colocados ali estão do lado do bem. Mas ele é parte de um modelo que está sendo criado na sua mente de como enfrentar o mal. Tem vários filmes que são sobre isso. Como que eu lido com essa coisa chamada mal? Como é que eu lido com essa coisa chamada vilões? Como é que eu lido com essa coisa de guerra? Então, às vezes, você está atraído por filme de guerra, um filme de lidar com um psicopata, e você, ai, será que é pecado? Não, mas a sua mente quer saber o que é um psicopata e como eu me defendo disso. Entendeu? Como é que eu me defendo de um tirano? Como é que eu me defendo? Então, assiste uma história de ditaduras, ficção científica. Assim, mas por quê? Porque um lado da sua mente quer solução, quer alternativa, quer estratégia. Mesmo que gambiarra, mesmo que realista, melhor que nenhum. Quer ter alguma noção. E existem pessoas que fazem filmes, que fazem livros, tentando explicar um pouquinho a situação também.
do mundo como ele realmente é e como enfrenta esses problemas. Então, não estou dizendo que filme, ou livro, ou qualquer coisa assim, entretenimento é ruim, muito pelo contrário. Eu estou até trabalhando com a indústria de jogos, eu estou buscando fazer jogos também. Eu me importo com as artes, eu me importo com livros, escrevo alguns livros de entretenimento, nunca publiquei nenhum, mas eu escrevo histórias, não vejo problemas, não é este o problema. O problema é não saber que você está em constante batalha mental. Você está conversando com a sua família, você está numa batalha mental. Você está sempre ou dormindo ou edificando. E quando você está dormindo, às vezes você está tendo um pesadelo ou fazendo. Tá? Mas é importante então estar acordado, estar edificando, brincando, relaxando. Sim, brincar, relaxar é importante. Mas se você puder, coloque uma sementinha ali leve. Não assim, tipo, coma uma cenoura, um rabanete e a beterraba inteira. Mas um pouquinho só ali, que nem muda o gosto quase de beterraba. Umas sementinhas ali. Sempre procure colocar uma coisa boa a mais no seu menu mental, no menu mental das pessoas ao seu redor. Uma sementinha de bondade, sementinha do bem, sementinha do amor, do perdão, da amizade, do carinho, da honestidade, sabe? As pessoas precisam da honestidade. E saiba, quando você estava colando na prova, você fez muito mal. Não pense que não é uma coisa sem importância não. Quando você colou na prova, você normalizou para a classe a desonestidade. Você normalizou para você a desonestidade. Você saiu do caminho da integridade. Você não entrou no processo corretivo. Você fugiu do processo corretivo. Você não se deixou reprovar, empurrou uma dívida intelectual que você tinha com a sociedade para frente e você perdeu. Você perdeu. As pessoas não sabem isso. Toda vez que eu pequei, todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu faço algo errado, eu perco e eu prejudico a sociedade. Tá? Eu prejudiquei a sociedade muito. Tá? Eu preciso admitir isso. Eu fiz coisas erradas que prejudicaram a sociedade. Sim. Eu dei maus exemplos para familiares, para amigos. Sim. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Sim. Isso não resolve o problema que eu fiz? Não. Eu só posso, por enquanto, trocar a semente. Então troque a sua semente, se perdoe e vá para frente com a nova semente. Sempre. Sempre se ame, sempre ame o próximo. Tenha paciência com os outros, tenha paciência com você e continue construindo um mundo melhor. Essas são algumas dicas. Eu agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua paciência. Tenha um excelente dia. Se você gostou, se você puder deixar um comentário, um joinha, ou pedir um tema que você gostaria de conversar, qualquer tema que você está interessado em conversar, podemos conversar, tá bom? Até mais.